Olá, meu nome é Elisa Fariasi. Ai, gente, posso ser sincera? Assim, é muito difícil, tá sendo muito difícil manter a minha vida diariamente, porque assim, a minha cabeça é muito louca. Gente, eu fico impressionada o tanto que a nossa cabeça é tão doida, como cria cenários, eu fico criando. Pra vocês terem ideia, eu comecei a me analisar a minha cabeça e eu passo o dia inteiro criando cenários que não existem, cenários do que pode acontecer ou do que alguém está pensando sobre mim, sobre isso, sobre aquilo. Eu acabo eu mesma me colocando num buraco que parece que não tem fim, gente. Porque se você criar cenários na sua cabeça, você acaba trazendo isso para a realidade. Então isso acaba acontecendo o quê? Que você acaba afetando os seus relacionamentos, o seu relacionamento com você mesma, que é o que tem acontecido muito comigo. Eu tenho me bloqueado de várias formas, porque eu ando criando cenários na minha cabeça. Gente, eu tenho 30 anos. Como alguém de 30 anos nunca percebeu que ela cria cenários na própria cabeça? É muito louco isso. E o que eu tô fazendo pra melhorar isso? Nada. O que eu tenho pra fazer? Nada. Não, mentira. Só de estar fazendo esse vídeo, estar conversando com vocês, querendo explicar um pouco o que passa na minha cabeça, eu acho que já é alguma coisa que talvez, não sei, esteja ajudando na minha cabeça. Mas eu não tenho falado com a minha psicóloga, porque a minha última terapia, a minha psicóloga não parava de falar sobre um assunto que eu não queria falar, não era um assunto que eu gostaria. E fora que ela estava falando sobre várias coisas da vida dela, então, né? Sabe, já não está fluindo. E eu acho que quando você faz terapia com alguma psicóloga, eu fiz com ela 3 anos. Então, tem uma hora que a psicóloga não te ouve, sabe? Ou você dá uma pausa, ou você procura outra psicóloga. No meu caso, eu tinha que procurar outra psicóloga, porque eu acho que ainda não estou 100%. Mas esse não é o foco nesse momento. O foco é o tanto que a nossa mente, ela buga a nossa vida. Ela leva a gente para buracos tão rápido, tão fácil, por causa de cenários que não existem, que não, sabe, que não fazem parte da nossa vida. Vocês já repararam nos pensamentos de vocês? Tem uma técnica sobre pensamentos intrusivos que eu tenho colocado muito em prática e tem funcionado muito a ajudar, tipo, uma das coisas é, primeiro de tudo, vocês precisam estar alinhados com os valores de vocês. Vejam que coisas sobre vocês que vocês gostam muito, sabe? Que fazem parte de vocês, que façam parte dos seus valores. Por exemplo, um dos meus valores é eu ser uma pessoa boa, é eu ser uma pessoa que vai sempre dar o meu melhor para outra pessoa, não importa o que for. Esse é o meu valor, sempre dar o meu melhor. E aí, o que eu comecei a fazer? Além de saber os meus valores, toda vez que tenho algum pensamento intrusivo, que eu imagino que todo mundo tenha, porque é algo que todo mundo fala sobre, não falam sobre o que a gente pensa, mas a gente sabe que todo ser humano tem pensamentos intrusivos. E muitas vezes que eu estou conversando comigo mesma ou que vem um pensamento intrusivo, eu paro e penso, esse pensamento intrusivo, ele não está alinhado com os meus valores, não é algo que eu, Elisa, faço, não é quem eu sou de verdade. Tem outra técnica que eu aprendi com a Marcela Carrasco, que é sobre você pensar em cenários negativos. No meu caso, eu penso muito no negativo. E se eu morrer, isso acontecer aquilo. E ao invés de, toda vez que eu pensar sobre isso, eu tenho que pensar 2 ou 3 coisas boas, ou pensar em algo bom, ao invés de pensar só no ruim. E isso é uma técnica que eu acho muito boa para você começar a tirar o medo, não ficar tentando. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Gente, eu não imaginava que eu era uma pessoa tão medrosa igual eu sou hoje. Porque, assim, o tanto que eu fico me colocando pra trás por causa do medo. Eu tô com medo de fazer isso, eu tô com medo de fazer aquilo. E eu tenho percebido que o medo tem me parado. Às vezes eu tenho medo, gente, de falar com as pessoas, sabe? De ser eu. Eu tenho medo de ser eu. Quem é a pessoa que tem medo de ser a própria pessoa? Fala, oi, meus amores. Fala que você veio dar oi pra mim. Ficar no meu colinho. Peraí, deixa eu mostrar você.
A minha sorte, gente. E o medo tem me parado muito. Tem me parado de uma forma que eu sinto que eu tô meio parada, sabe? É medo, por exemplo, uma coisa que eu tenho percebido muito, principalmente quando jogo tênis, eu seguro os meus movimentos no tênis por causa do medo, gente. Isso é algo insano, você tá com medo de errar, que é o meu caso na vida, sabe? Se eu não tivesse passado pelos meus medos para dar esse passo inicial, para abrir a minha marca, para tudo, talvez eu estaria ainda ali no medo, mas eu estou para fazer isso há muito tempo e eu fiquei estagnada no medo. Aí eu tive amigos, eu tive conversas com várias coisas para poder dar esse passo inicial, sabe? Eu demoro demais para dar o passo inicial. Às vezes é aquele momento, é aquela hora para você dar o passo inicial. Não é 2 anos depois, 3 anos depois, ou o tempo que for. Porque muitas vezes as coisas são momentâneas. É naquele momento você tem que fazer. Porque é naquele momento que vai acontecer. Entende? Não é daqui 1 ano, não é daqui 2 anos. Isso eu não tô falando que você não tem que planejar. Você precisa planejar as suas coisas. Só que você planeja o tempo certo. Você não vai planejar algo e depois replanejar por mais 1 ano. Replanejar, que era coisas que eu e Elisa estava fazendo. E é muito difícil, gente. É muito difícil você ser uma pessoa medrosa. E é por medos tão insanos, tão bobos, que você fica assim, não, eu tô com medo disso. E assim, praticar esportes nos ensina muito o tanto que a gente o tanto que a gente para a nossa vida por causa do medo. O medo. E não é algo de tipo assim, a gente tem aquele senso de perigo, que é totalmente diferente. É uma coisa de praticar um esporte que pode colocar sua vida em risco. Tudo bem, você não precisa. O meu caso são coisas, porque eu tenho zero medo de esportes que eu tenho medo, mas eu não tenho medo de ir fazer, sabe? Igual saltar de paraquedas ou coisas do tipo. O meu medo é medo de errar. Errar um movimento, errar uma estratégia que eu tô fazendo para ficar milionária. Errar coisas que, tipo, realmente não tem lógica, sabe? Na minha vida. O que eu estou fazendo para isso é saber, ter essa noção que o medo existe, o medo está aqui e que eu estou fazendo algo diferente pro medo não me colocar para trás, não me afastar das minhas metas. É muito complicado, gente. Eu vou ser bem sincera. E uma das coisas assim, e hoje a gente andando com o celular na mão é a melhor coisa pro medo nos parar. Por quê? A gente fica vendo vídeos ao invés de parar e fazer as coisas que a gente tem que fazer por medo. Porque, estamos com medo, eu vou ficar mexendo no celular. Gente, às vezes eu tô mexendo no meu celular, eu tô achando que são, por exemplo, agora, 4 horas. Quando eu vou ver, são 7 da noite. É muito louco o quanto tempo passa muito mais rápido quando a gente tá olhando o celular. Vocês já repararam isso? Porque eu reparei demais. Tenho reparado muito que mexer no celular está fazendo o tempo passar, ao invés de eu estar vivendo, sabe, aproveitando a vida, que parece que é essa sensação de estar aproveitando a vida. Quando eu estou no celular, é só do tempo passar. E vocês acham que isso realmente é uma vida que eu, Elisa, quero? Não é uma vida que eu, Elisa, quero. Se você quiser, tá tudo bem. Mas não é uma vida que eu quero. Além do medo, é um sentimento que, se a gente não souber controlar, ele nos afunda em muito. Enfim, queria deixar esse papo para vocês, queria compartilhar, porque fazia muito tempo que eu não fazia vídeos e hoje é um dia que eu estava sobrevivendo, mas eu queria fazer alguma coisa pra mim, sabe? E toda vez que eu faço vídeo, eu falo pra vocês que eu me sinto muito melhor, eu me sinto muito bem. Parece que, mesmo que eu estou vivendo, sabe? É esse sentimento que eu tenho. E eu gosto de me ver bonita e arrumada. Enfim, espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Não é o papo que eu sempre trago aqui, né? Mas eu acabo sempre falando muito sobre psicologia, que eu gosto muito.
E eu fico me analisando o dia inteiro, né, gente? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tentei fazer em um lugar diferente. Eu estava até, quando eu tô estressada, então eu vou pintar. E aí ainda não terminei esse quadro aqui, que eu tô pintando. Mas assim, tá ficando bonito. Eu queria fazer algo que me lembrasse sobre viver, sobre a vida. E eu tirei foto de uma planta e eu tava vivendo nesse momento que eu tava olhando os detalhes da flor, sabe? E ela tinha umas veias assim que ainda não fiz, mas vou fazer, que era a coisa mais linda. Enfim, beijos. Tchau.